Bom, finalmente chegamos aqui na nossa última parte da Academia de Vendas. E aí, gente, aproveitaram? Sim. Nossa, que sim fraquinho. Acho que não, hein? Vamos fazer de novo? Foi proveitoso? Sim. Ah, melhor. Até temos convidados aqui hoje, né, os facilitadores, que no final depois a gente vai tirar uma foto juntos, né? A Isa, o Edu, a Carol. Falta a Cris, não sei se a Cris virá, né? Mas a Cris também foi convidada para participar. Deve estar para estacionar. Tá ok. E aqui, então, eu gostaria de apresentar o painel dos especialistas, né? E eu vou pedir que cada um se apresente. Tem o Rafael, a Ana Carolina, o Júnior e o Valdir. Eu vou pedir que cada um fale um pouquinho, né? Porque aí o nosso tempo, a gente vai para as questões. Estou com a minha cola aqui, tá? Vamos, então, aproveitar esse painel aqui. Depois, se tivermos um tempinho, vocês podem fazer perguntas, tá bom? Bom, boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Rafael Mattioli, eu cuido da área comercial da MPD Engenharia. Trabalhei muitos anos com o Santi lá, foi nosso grande professor, meu, do Gustavo. Trabalhei também na área comercial da Brookfield Incorporações, que hoje é Tegra. Trabalhei na área comercial também da Vitacom, né? O que a gente faz na área comercial de uma incorporadora? Praticamente gestão de vendas, né? Contratação de imobiliária, gestão e aprovação de proposta, precificação do prédio como um todo, participação de compra do terreno hoje, né, na MPD, por exemplo, com estudo de mercado, com inteligência de mercado, acompanhando o que está acontecendo nos concorrentes. Então, a minha equipe hoje é interna e faz toda a parte de gestão estratégica. É natural, meu dia a dia, eu lidar com muitos corretores, né? Então, além de imobiliária, cada hora a gente está lançando em um bairro diferente de São Paulo. Então, hora a gente contrata a Biara para lançar junto com a nossa house, hora Lopes, hora Fernandes Mera, em Alphaville, SF Brokers, mais a nossa house. Então, a gente está sempre monitorando, vendo quem tem um bom desempenho em determinado momento de mercado, porque o mercado é cíclico, né? Tem muitos altos e baixos, muda muito. E faz sempre um trabalho conjunto da nossa house com uma imobiliária externa. Então, no nosso dia a dia, lidar com muitos corretores, tá? Olá, boa tarde a todos. Lúcia, Mauro, Zé, agradeço o convite, é um prazer estar de novo aqui com a Tebas e poder falar para vocês, colegas, porque eu sou Ana Carolina Cunha Coelho, corretora credenciada, desde 2009 atuo no mercado imobiliário, atuei na Valentina Caran, em São Paulo, eu sou de São Paulo, no segmento comercial, de grandes áreas, lajes corporativas. Depois migrei para o setor residencial de alto padrão, na Coelho da Fonseca, atuando primeiro no varejo, depois especificamente no private da Coelho, na equipe do Álvaro Coelho da Fonseca, que é o fundador, e pude trabalhar no luxo, alto luxo. Além disso, sou advogada do direito imobiliário e também investidora de imóveis e design de interiores. Então, assim, é uma formação 360, multidisciplinar em imóveis, uma apaixonada por imóveis e espero que daqui a pouco eu possa contar um pouquinho dessa experiência toda para vocês do mercado de alto padrão. Obrigada. Olá, tudo bem? Boa tarde. Sou Júnior Silva, obrigado todo o time Tebas pelo convite. Lúcia, né, com carinho, como anfitriã ali no grupo, com todo carinho, é impressionante. E eu fico muito animado, sou fundador da Anapro, que foi um grande CRM no mercado imobiliário, atendeu mais de 700 incorporadoras, foram milhares e milhares de usuários, e esses usuários que são corretores. Eu, como corretor de imóvel, também percebi e sofri essa dor. A gente criou um software lá atrás, hoje esse software pertence e a gente vendeu para a OLX Brasil. Mas o que a gente tem em comum é que, dentre essas 700 incorporadores nos 4 cantos do país, a gente encontrou empresas que estavam com modelos ousados de comercializações e que a gente teve que se adaptar. Atendemos a MPD, né, que era uma grande boutique, e é ainda, né, em São Paulo, e tinha muitas particularidades, né, então a gente teve que aprender o dinamismo da venda, né, porque o comercial não tem uma receita da Coca-Cola que ninguém já fez sucesso, que
funciona em Balneário Camboriú e que vai funcionar em Jundiaí. Então, ele é muito flexível e o comercial tem que se moldar bem, né? Então, hoje, na minha dinâmica aqui, a gente vai participar do painel, vai ser muito legal, vamos falar sobre tecnologia, mas quis fazer a introdução. Hoje, o meu negócio não é estar na OLX, eu já saí, né, que eu vendi a empresa em 2019. Eu sou uma empresa de inteligência artificial voltada, né, para o corretor. E é até uma dinâmica que a gente fala muito, né? Muitos aqui, às vezes, falam de IA, inteligência artificial, vai substituir o ser humano, o corretor... E ficava aquela discussão eterna, né? E eu gosto muito de resumir e passar agora para o Valdir. Eu falo assim, desde que eu entrei, né, para esse ramo de tecnologia, a gente vem cada vez mais avançando na inteligência artificial. Eu digo que ela não vai substituir pessoas, né? Mas pessoas que usam IA vão substituir pessoas que não usam, né? Isso eu tenho certeza que é fato, né? Porque alguns de vocês já devem usar e sabem o quanto que elas nos tornam mais eficientes. Então é legal. Vou adorar estar com essa tarde com vocês aqui. Vou passar para o Valdir, que senão me deu falar a tarde inteira. Bom, obrigado pelo convite também, obrigado à presença de todos. Meu nome é Valdir Fantinatti, sou fundador da agência Yellow Pepper. Antes disso, estou cerca de 16 anos no mercado imobiliário. Iniciei minha carreira em imobiliária, o Grupo Brasil Brokers. Fiquei 10 anos no grupo, passando por diversas empresas do grupo, diretamente ligado à fusão na área de dados e tecnologia. E também na área de marketing, que tem tudo a ver com dados e inteligência. Fui da Vitacom também, passei pelo time comercial, então passamos por alguns desafios junto com o time comercial e de vendas. E há 4 anos estou à frente aí da Yellow Pepper, que é uma agência de marketing, hoje com 90% dos nossos clientes focados no mercado imobiliário, imobiliárias, incorporadores, construtoras. E a gente está nesse desafio, né? Onde que a inteligência artificial cruza com a venda, cruza com o corretor, cruza com o digital principalmente, né? Então a gente vai falar bastante de digital também. Hoje os grandes canais eles utilizam inteligência artificial também, e isso muda a dinâmica como a gente atende os leads, como vocês atendem os leads e como a gente gera os leads também. Então é uma mudança constante, né? Então vamos para cima. Considerando a evolução do mercado de alto padrão, quais estratégias você recomenda para que os corretores adotem para identificar e captar clientes qualificados, especialmente em um cenário tão competitivo? Bom, vamos lá. Eu acho que eu também não estou aqui para dar, né, a fórmula da Coca-Cola, né, mas eu vou responder em 3 partes, né. Primeiro, fazendo uma contextualização, o que é a evolução do mercado imobiliário de alto padrão? Nós temos visto que, nos últimos 10 anos, tem aumentado muito o nível dos projetos, a quantidade de projetos no alto padrão, e vou te falar também o nível dos corretores, né? Se a gente pega para analisar o que era um corretor de imóveis 10 anos atrás e o que são os corretores hoje, poxa, a nossa profissão passou por uma evolução muito grande, né? Eu acho que quem fala, poxa, que o corretor hoje não tem qualificação, acho que coloca todo mundo na mesma página, está cometendo um erro gigantesco, né? Porque tem corretor se destacando, sim, tem corretor fazendo trabalhos maravilhosos. A gente está aqui do lado em Alphaville, a gente está vendo isso no nosso dia a dia. E a gente está percebendo quem está se destacando, quem está conseguindo atingir o cliente de alto padrão é quem faz um trabalho de forma diferente, né? E o primeiro item, mas o básico bem feito não funciona? Pelo contrário, o básico bem feito continua funcionando. Nós atendemos lá, só para vocês terem noção dos últimos projetos que nós lançamos em Alphaville e Barueri. Átria, de 220 e 280 metros. Mirá, 313 e 410 metros. Nel, 175 e 244 metros. Level, 123 e 180 metros. Agora, mais recente, final do ano passado, Florá, com 420 e 565 metros. E agora, mais recente, que a gente vai lançar nesse final de semana, o Terra, com 240, 280 e 330 metros. Todos eles produtos que a gente fala de mais de 6 dígitos, de 7 dígitos, com comissões razoáveis, né, com VGV acima de 2, 3 milhões. E o básico bem feito funciona em todos eles, tá? Então, o folheto ainda no ponto de captação funciona, né? O trabalho de oferta, de carteira ainda funciona. Tem muito corretor que fica com dúvida, né? Mas será que esse cliente cai no lead? Cai no lead, sim. Teve cliente nosso que foi atendido que comprou a Átria de um lead,
depois comprou com o mesmo corretor um Mirá de 420 metros, e agora comprou cobertura no próximo lançamento. Então, o básico bem feito funciona e funciona bem, né? Quando a gente fala de básico bem feito, é a junção dos dois trabalhos, né? O marketing da incorporadora empurrando e a gente aqui como corretor fazendo o nosso trabalho bem feito, né? O nosso trabalho de oferta bem feito, dando a sustentação para o nosso dia a dia, né? Segundo item, pessoal, eu tenho certeza que hoje posicionamento no digital, assim, tá virando até passado, né? Tem que ter um bom posicionamento no digital. Todo mundo, você vai comprar qualquer item no mercado, você pesquisa na internet para saber preço, para saber característica, para ter as informações. E por que com imóveis vai ser diferente, né? Para nós, na MPD, foi um trabalho árduo transformar os nossos corretores do offline para o online. Eu acho que está participando dessa mudança ainda, né? A gente começou isso de uma forma mais forte, de investir nisso firme, a partir de 2020. Né? Então, a gente está falando de 4 anos, é algo novo até. Mas a gente está começando a colher os frutos, né? Com corretores se posicionando bem nas redes sociais, corretores, muitas das vezes, até eles criando suas próprias campanhas. E a gente percebe que, poxa, quem tem bons resultados, quem tem resultados consistentes, é quem está se posicionando bem no digital, né? É curioso que até corretores que muitas das vezes vocês conhecem. Quem já ouviu falar aqui de Lucas Felt, por exemplo? Né? Boa parte de vocês. Lucas Felt é um corretor, eu gosto de dar o exemplo do Felt, porque ele é uma pessoa simples, né? Fácil de lidar, fácil de conversar com ele. Só que, ele atende celebridade na Alphaville, ele atende jogador de futebol, ele tem uma abertura muito grande com o público de alto padrão. E, 4, 5 anos atrás, ele não era ninguém. O digital projetou ele para um bom profissional de vendas, né? São Paulo, a gente tem o exemplo da Alemanha, lá no Parque Global. Estou dando exemplo até de outros produtos de alto padrão na cidade. O Parque Global, que é da Bueno Neto. A Alemanha é a corretora campeã, vendeu mais de 30 apartamentos. Você entra no Instagram dela, super bem posicionado, né? Ela consegue se comunicar bem, passar não só a informação do produto, não tem só vídeo dela mostrando decorado, passando a mão no sofá. Não, tem informação, tem conteúdo, né? Ela falando sobre a planta, passando informação técnica, passando um conteúdo real. Então, a gente está vendo que a nossa profissão passou por essa transformação, né? Então, é importantíssimo hoje estar no digital. A parte de história, né? Não adianta a gente estar no digital sem contar um storytelling, sem contar uma história. Eu vou fazer um vídeo só mostrando. Não, tem que contar uma história, né? Para contar a história, aí é básico. Vocês precisam estar treinados de produto, vocês precisam estar treinados de empresa e vocês precisam estar confiantes com vocês mesmos, né? Então, acho que são 3 lições de casa. Vou vender um apartamento, são 3 itens. Eu tenho que ser percebido como um bom profissional, ou seja, transmitir confiança, porque venda é confiança pura. Eu tenho que transmitir a história da empresa, e pega, né, a história do senhor José, do senhor José Roberto, perdão, do senhor Santi aqui. A gente tem que trabalhar isso no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que trazer isso para as nossas redes sociais, trazer isso para a nossa base de atendimento. E, por último, aí chega produto, né? Então, transmitir confiança como profissional, transmitir a confiança da empresa, da Tebas, e eu vou conseguir vender melhor esse produto, tá? Então, eu diria que, respondendo à pergunta da Lúcia, a gente tem esses 2 itens, né? Fazer o básico bem feito, ter uma boa presença no digital. E o terceiro item que eu percebo na nossa própria house, e com os corretores que a gente fala lá em Alphaville, né? Não ter medo do que tem surgido de inovação, de tecnologia. Pelo contrário, eu tenho que usar a tecnologia ao nosso favor, né? Tem muito corretor que vê surgindo uma inteligência artificial, mas será que vai dar problema lá para frente? Pelo contrário, se eu dominar essa ferramenta, ela vai fazer eu economizar meu tempo de atendimento e ela vai fazer eu usar o tempo que eu utilizaria para fazer, por exemplo, um texto de postagem de Instagram, eu vou usar para fazer outras atividades, né? Na MPD hoje, eu diria que descritivo de imagem de Instagram a gente não faz mais. A gente faz via
inteligência artificial, faz uma revisão e depois posta. Apresentação e PowerPoint, raramente a gente utiliza PowerPoint para fazer apresentação, tudo via inteligência artificial. Gráfico, tudo via inteligência artificial. Então, a gente está começando a treinar os times para utilizar a inteligência artificial, que é uma ferramenta valiosíssima, e muitas delas gratuitas, né, disponível no Google. A gente está trazendo isso para o nosso dia a dia e jogando ao nosso favor. Tá? Então, resumindo, né, a resposta de novo, eu acho que para eu ter bons resultados no mercado de alto padrão, eu tenho que fazer o básico bem feito, tenho que ter um bom posicionamento no digital, e eu tenho que usar as ferramentas disponíveis que estão surgindo de tecnologia, de inteligência artificial, ao meu favor, né? Ao seu favor como profissional. Você vai economizar tempo à medida que você não gasta lá 15 minutos para fazer um descritivo de uma imagem. Você vai economizar tempo à medida que você não precisa fazer um roteiro para um vídeo, você pede para o ChatGPT fazer. Então, você tem que começar a utilizar isso mais ao favor, ao dia a dia de vocês. Tá? Obrigada, Rafa. E a importância da atualização constante, né? Porque essas ferramentas, todo dia tem coisa nova, então tem que estar realmente, como diz a moçada, aí tem que estar ligado. E assim, muitas das vezes a gente tem esse sentimento, poxa, eu estou ficando para trás, eu não estou sabendo. Não, está todo mundo na mesma. Né? A inteligência artificial ela é nova para todo mundo, né? Poxa, esse sentimento de, poxa, eu estou ficando para trás, eu tenho também. Né? O Gustavo tem também, e o Gustavo vende para caramba. Né? Sobra tempo também para ver essas ferramentas. Né? Então, mas a gente tem que estar inteirado. Né? Eu acho que lidar com esse público de alto padrão, hoje, é falar de rede social, sim, é falar de inteligência artificial, mas não pode esquecer do básico bem feito, tá, pessoal? E quando eu falo do básico bem feito, é o folheto, ela é a notícia de manhã, né? Porque uma coisa que o Santi falava, né? Eu olhei para o Santi e eu lembro. Negócios são feitos entre pessoas, né? Olho no olho. Eu tô escutando há anos sobre inteligência artificial, sobre atendimento de WhatsApp, mas negócios são feitos entre pessoas. É você e o seu cliente assinando um contrato. Né? Então, eu tenho que estar preparado para todos os assuntos. Né? Saber um pouco de política, saber um pouco sobre futebol, saber um pouco sobre barco. Até todo dia a gente estava atendendo um cliente e começou a entrar um assunto de iate. Eu nunca entrei no iate na minha vida. Mas, poxa, eu sabia falar porque eu li uma matéria sobre Spirit Ferretti, eu falei umas marcas ali e ele gostou. Então, o vendedor tem que ter, né? Tem que ter esse tino de venda e essa saber cultura, trabalhar. né, Rafa? Legal. O básico bem feito funciona, mas a tecnologia veio para ficar. Né, ótimo, obrigada. Ana Carolina, com base na sua vasta experiência no atendimento de clientes de alto padrão, quais habilidades você considera indispensáveis para corretores de imóveis que querem ter sucesso nesse segmento, realizando atendimentos personalizados e de alta conversão? Vamos lá. Bom, o mercado de alto padrão ele possui códigos, né, específicos. O público é um público seleto. E, como todo mercado, é dinâmico. Então, a forma como a gente fazia negócio há 10 anos, há 5 anos, não é a mesma como a gente faz agora, principalmente pós-pandemia, onde necessidades surgiram e novas tecnologias vieram para suprir esse novo jeito de morar, de trabalhar, de se relacionar. Então, o corretor precisa hoje estar atualizado e dominar habilidades condizentes com o tempo de hoje, senão ele já está para trás. E aí eu começo aqui com uma provocação para vocês. Quem aqui já comprou carro por quilo alguma vez? Levanta a mão. Ninguém? Então, por que vocês vendem ainda no alto padrão imóvel por metro quadrado? Assim, é uma brincadeira, né? Mas é fato que não é um dos critérios principais. Eu, ao longo do meu tempo trabalhando no luxo e no alto luxo, eu desenvolvi e observei que existem 4 premissas atemporais em se falando de venda, que eu chamo dos 4 P's. Não são aqueles 4 P's do marketing, não. Cadê o pessoal do marketing ali atrás? São os 4 P's de 4 premissas. Então, a primeira premissa
no mercado alto padrão, a gente não vende metro quadrado, a gente vende espaço. Então, é o espaço para a adega do cliente, é o espaço daquele quarto extra que vai ser a academia, o estúdio de pilates particular, mesmo que na área de lazer tenha tudo isso, é o espaço da cozinha gourmet para a convivência entre os amigos naquela noite especial, né? O segundo P, segunda premissa, a gente não vende imóvel, a gente vende o estilo de vida. O terceiro P, a gente não vende nunca preço, a gente vende valor. E aí é o que o Mattioli estava falando. Valor é o valor do produto em si, que tem tudo a ver com a qualidade, acabamento, o valor da construção, mas tem a ver com a história da construtora, a história de quem está por trás da construtora e tudo mais que possa se agregar, né? E o quarto e último P, nós não insistimos com o cliente de alto padrão na venda. Nós devemos encantar esse cliente, por excelência. E aí é a questão do storytelling, a importância na venda. Até porque o produto também mudou, né, de luxo. Até um tempo atrás, bastava-se, para designar luxo, localização privilegiada, bastava metragem acima de tanto, valor acima de tanto. E hoje a gente vê já as incorporadoras, a gente vê a Tebas indo muito além disso. Para falar em luxo, a gente fala hoje em ESG, né, Mattioli? A gente fala em wellness, a gente fala em co-branding, a gente fala em novas tecnologias agregadas. Então, o produto mudou. E o cliente também do alto padrão, embora sempre vai ser um cliente de nicho, um cliente muito específico, ele também mudou. Antes era o cliente 50+, já casado, com filho criado, aposentado, e hoje em dia não, a gente está falando de jovens casais, recém-casados, muitas vezes sem filho, do CEO, um CEO de fintech, das startups, a gente tem aqui, né, 2 exemplos. Então, o corretor ele precisa estar atualizado com esse novo produto, com esse novo cliente, com as novas tecnologias, como o Mattioli já bem começou a trazer para a gente, para fazer a venda no tempo de hoje, do agora, né? Então, assim, né, a conclusão também que, ao longo dessa minha experiência, principalmente lá durante a minha estada no private da Coelho, e aí era um segmento luxo, super luxo, a gente tinha, na verdade, até um ticket médio bem alto, era 20 milhões. Mas aí eu falo também, independente disso, tá? Eu acho que devem ser lemas que a gente deve ter como profissional mesmo, e especificamente no luxo. E aí são 4 lemas também que eu sempre trouxe comigo como corretora, né? Então, o primeiro lema é conhecer o produto. E aí vocês vão dizer, poxa, Carol, mas isso é básico. Qualquer corretor tem que conhecer seu produto. Mas é o básico que nem todo mundo faz. Então, se fizer o básico bem feito, você já está na frente. Mas, no alto padrão, é fundamentalíssimo. Porque o teu cliente, ele é um cliente mais exigente. Ele é um cliente que não está procurando a primeira casa. Ele já tem imóvel, ele já entende de mercado financeiro, ele já entende do mercado, né? Ele vai te fazer perguntas que você precisa estar preparado para responder sobre o seu produto, sobre a incorporadora, sobre você precisa saber dos outros produtos do mercado, concorrentes, do entorno, de assuntos correlatos, porque ele vai te perguntar. E esse cliente, ele quer uma linguagem objetiva, ele quer uma linguagem muito profissional, muito assertiva,
né? Não tem o embromol, não deve ter nunca, mas principalmente jamais com esse cliente. O segundo lema é: conheça o mais possível o cliente. E aí eu não falo aqui da persona criada para aquele produto, eu falo o cliente em si. À medida que ele se dá a conhecer, embora em geral é um público muito mais reservado por várias questões, mas procure conhecer à medida do possível, pesquisar, entender, uma escutativa fundamental, ler nas entrelinhas o que não é dito, principalmente. É um cliente que realmente você vai ter que entender muito mais o que não é dito do que é dito. Entender como é a família, como são os hábitos, para ir cada vez mais personalizando, porque a palavra é personalização no alto luxo. Posso dar um exemplo? Sim. Aproveitar para dar um exemplo nesse sentido, né? Quando fala de entender o cliente, eu gosto de um evento que nós fizemos lá na Vitacom, né? Quando eu trabalhava com o Valdir. Nós fizemos alguns eventos dentro do decorado, né? Então chamava lá, né, o cliente para um jantar dentro do decorado. Só que a gente provocou muito a equipe de entender bem o cliente, de entender bem em que momento o cliente estava. E, no final do evento, cada corretor dava um brinde diferente. Não era o brinde da construtora, não. Teve um senhor que recebeu um ursinho porque, naquela semana, a filha dele teve um bebê. Pô, o senhor começou a chorar na nossa frente, na recepção do estande, né? Teve alguns clientes que receberam lá um livro que falava sobre viagens, né? Porque a gente percebeu que ele... Percebeu não, o corretor percebeu, né? O corretor retirou essa informação do cliente, que ele gostava de viajar, né? Então, eu estou dando exemplos práticos aqui porque, poxa, entender o cliente com profundidade é fundamental. Não é a persona, né? Como a Carol disse. É o seu cliente de fato, né? O cliente do alto padrão, ele gosta desse nível de detalhe. Se preocupar com data de aniversário, né? Se preocupar em comemorar datas importantes, né? Poxa, vocês vão vender um apartamento na planta hoje. É legal comemorar a assinatura, mas é mais legal comemorar a assinatura para vocês do que para o cliente. Vocês têm que voltar quando ele for receber as chaves e aí sim comemorar o recebimento das chaves junto com o cliente de vocês, né? Então, é começar a pensar nesse detalhe, né? Desculpa interromper, que eu precisava dar esse testemunho. Tá? Claro, é isso que a gente está aqui para agregar. Então, de fato, é isso. E aí, além disso, né, de você conhecer profundamente o produto e além do produto, conhecer o seu cliente, o foco, eu sempre tive isso em mente, e aí é um pouco polêmico, mas não deve estar na venda, e sim na relação que você constrói. Nossa, pô, mas aí você desconstruiu a essência do que é o comercial. Calma, Iglesias. Claro, o que eu estou falando aqui, a gente tem que ter, óbvio, o objetivo é vender, né? Sem aqui firulas. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu falo como corretora, né? A gente fica tão pilhado para vender, bater meta, e a gente tem que vender e está naquela pressão. E a gente esquece um pouco essa relação que, no alto padrão, com esse cliente, é tão fundamental. É claro que tem, sim, o objetivo é a venda e deve continuar sendo. A gente precisa ter conversão, porque, senão, cadê? Né? Não é o objetivo. Ninguém está ali para ser amigo do cliente, por excelência. Mas cultivar a relação é o que vai gerar a conversão. Naturalmente, e se não for, muitas vezes, imediato ali, pode ser um tempo depois. Porque é o seguinte, aí a gente vai ver, os meninos vão falar... uma captação bem feita, um lead bem adequado, filtrado, um produto adequado, preço ajustado. Se não converter, porque não era o momento, alguma coisa aconteceu que não necessariamente é você, é o seu trabalho, muitas vezes. Mas se você tiver estabelecido uma conexão, uma boa relação de confiança, de segurança, de afinidade, de profissionalismo, esse cliente ele vai te procurar por um novo empreendimento, ou para esse mesmo daqui a um tempo, ou ele vai te indicar para alguém, para algum par, para alguém dentro do círculo dele. Porque outro aspecto também importante que, isso vocês devem já saber, atuando, que nesse público tudo é muito feito por indicação.
né, Zé, né, Mauro? Então, os clientes, assim, eu comprei, aí passa para o amigo que conhece o apartamento e que gosta, que se encanta, que também quer ter aquela experiência de vida. Então, isso é muito importante. E o quarto lema, e esse é sutil, mas agrega muito, entregue valor. E aqui sempre entregue algo de valor para o seu cliente. E aqui eu não estou falando do valor do produto em si, valor agregado do produto, e independente da conversão, da venda. Então, seja um profissional interessante, interessado no cliente, no processo. E, assim, o que o Mattioli também falava, entenda de assuntos e que fazem parte daquela dia a dia do seu cliente e leve informações, sugestões, acrescente algo desinteressadamente, independente do processo de venda. E isso faz uma diferença para esse cliente, né? E aí, concluindo já, senão você vai pegar no meu pé, eu queria trazer uma outra frase aí, que acho que resume tudo o que eu falei até agora. É assim, polêmica um pouco também, mas o seu cliente, o nosso cliente de alto padrão, ele não precisa que a gente, corretor, seja milionário. Não precisa. Ele precisa de um atendimento de milhões, né? E, não é, Mattioli? E a gente, como corretor, não precisa de um cliente milionário. A gente precisa da venda de milhões. E, rapidamente, o que eu quero dizer com isso? Eu faço uma crítica muito pessoal de um clichê que existe, assim, o número 1 da cartilha do corretor de alto padrão. Precisa andar grifado da cabeça ao pé, do relógio não sei o quê, ter o carro X, aparentar ser aquilo, o outro, ter uma linguagem, tenho que falar só de coisas elegantes. Gente, não, a gente tem que ser o que a gente é. Agora, ainda o Mattioli falou do Lucas, né, um exemplo. A gente tem que ser o que a gente é, ser profissional. É claro, básico, né? Apresentação, vocabulário, um bom atendimento, isso aí é o beabá. Mas ser quem nós somos e prestar um atendimento de excelência, né? Porque o mercado alto padrão é aquilo que é raro. Então, você tem que ter um atendimento também raro. E eu brinco, falo, a gente não precisa de cliente milionário, tudo bem que o alto padrão, o cliente, ele é. Mas não foque assim, isso já tem a inteligência também aqui que os meninos vão falar para filtrar muito lead, tem formas de chegar até você, o cliente, eles vão falar, mas não subestime também aquele cliente, sabe? Muitas vezes fica assim, aquele cliente que aparece no plantão, outro, você não sabe, você nunca sabe quem é o teu cliente, quem está por trás, quem ele pode indicar. E no final, às vezes, cliente muito isso, aquilo, não converte. O que tem que ser, gente, é conversão. Então, é isso que eu tinha que falar. Eu tinha um case, não vai dar tempo. Fica um bracinho aí, um autoconvite para o próximo encontro. Obrigada, Carol. Com a crescente utilização de inteligência artificial e outras tecnologias no setor imobiliário, como você vê as inovações impactando a forma como os corretores interagem com seus clientes? E quais habilidades você acredita que serão essenciais para os corretores se destacarem nesse novo cenário? Legal. A pergunta é complexa, né? Mas, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de entender assim, quem que aqui usa inteligência artificial? Usa não, mas quem já usou alguma vez inteligência artificial, puder levantar a mão, por favor? Legal. Quem usa todos os dias? Uma pessoa. Legal. Não tem problema aqui. Eu, até o final aqui, eu vou deixar um presente meu para vocês, né? Tem um contato nosso de WhatsApp da minha empresa que a gente falou assim, se eu quero que as pessoas usem inteligência artificial, meu primeiro papel é democratizar o uso da IA. Então, eu vou liberar esse plugin para vocês usarem gratuitamente. Não tem que colocar cartão de crédito, não tem que ter treinamento. É um número de WhatsApp que vocês vão mandar um áudio. Essa minha foto aqui foi melhorada com a IA. Então, vocês podem ver aqui. Acho que ninguém percebeu. Eu brinco que essa foto aqui foi logo em seguida de eu vender a empresa. Aí depois eu tive que voltar a trabalhar, eu voltei ao normal, né?
Mas é legal, assim, Lúcia, a sua pergunta ela vai de encontro, e um pouco do que a Carol falou e o Mattioli. Há 10 anos atrás, o volume de leads que a gente tinha era outro. Era o que a gente recebia num PDV, era o que a gente recebia de uma ação de rua, né? Panfletagem, o cara que me ligou. E que essas ações, sim, eu confirmo e ratifico o que você está falando, Mattioli, porque a gente monitorou mais de 700 incorporadores e 60% do resultado de vendas estava vindo daí. Né? E quando a gente olha para o mercado, hoje, digital, antes você entregava 1000 panfletos. Agora você faz um post, você dá 1000 views, 300 mil views, 1 milhão de views, que são o quê? São pessoas ali, basicamente, que visualizaram, mas impactadas, às vezes, você impactou 300 mil pessoas. Antes você tinha 10 pessoas para atender, agora você tem 100. Eu entrava em empresa que o cara tinha uma carteira de gestão de leads dele de 800. Porque eu brinco assim, eu fui corretor, né? O corretor, ele é esperançoso demais. Ele nunca joga o lead fora. Ele fala assim, esse cara um dia vai voltar, vai comprar. E ele fica lá. E esse negócio só vai crescendo. Esse bolso dele, que era, quando ele começou 100, hoje está 2.000. Aí eu chegava nas empresas para aplicar o treinamento, eu falava, cara, se tu não for o Robocop, meu amigo, você não vai atender esses caras todos. E a gente tem que, às vezes, desapegar. E a tecnologia me permitiu, muitas das vezes, seja no alto padrão, no médio, a gente consegue escalar parte do nosso atendimento. Aí alguns me dizem, falam assim, Júnior, a IA vai substituir-nos como corretor, vai tirar o nosso papel. Pessoal, se a IA fosse capaz de substituir o vendedor, a BMW, a Audi, a Mercedes, já tinha colocado uma inteligência artificial para vender. Você concorda? Se quem tem uma BMW, uma X1, comprou a do próximo ano, ele não tem dúvida que vai vir uma BMW. Você tem dúvida que vai vir um Volkswagen? Não tem. Então eu poderia comprar digital. Eu tenho empresas que investiram milhões comigo para desenvolver um e-commerce. E no interior do Brasil, o cara falou assim, Júnior, eu quero software, eu não aguento mais falar com o corretor, eu quero fazer isso e tal, eu quero fazer um software que ele escolha, entre o lote, escolha, veja isso e clique cartão de crédito. Pessoal, isso é só para encantar, é só marketing. A Plano, né, gastou mais de 5 milhões no e-commerce dela, está lá no ar. Vocês entrarem agora, você compra um imóvel online. Sabe quantos apartamentos venderam? Menos de 3. Então, assim, nós, vendedores, fazemos um papel na vida das pessoas, que é o sonho do imóvel. O sonho do americano é $1 milhão. O sonho do brasileiro é comprar um imóvel. No alto padrão, mesmo que ele já teve a experiência de comprar outros imóveis, para ele, a experiência sempre é única. Eu dou exemplo, quem lida com alto padrão, você sabe, o cara vai comprar um carro, pode chegar a Mercedes nova, ele ainda sai do escritório dele para ir lá olhar o carro. E muitas das vezes a gente quer, às vezes, forçar a decisão. E o que a tecnologia veio para mudar, a inteligência artificial, o Mattioli falou tudo. A gente, como corretor, muitas das vezes é imediatista e só quer resolver o agora. Então, eu vendo, aí o cara fala assim, o cliente me liga, está com problema, não consegue falar com o financeiro. Aí ele, oxi, isso é problema da incorporadora, não é meu não, eu só vendo. Agora o problema é do outro. Cara, sinto muito, se alguns agem assim, você não é corretor, você não é vendedor. E eu falo que um dos propósitos da minha empresa é transformar o corretor de imóveis em corretor de clientes. O Mattioli falou de lancha, tem o Robinho, o Robson Stalin, né? Hoje vende altíssimo padrão, casas em Angra. O que ele fez? Uma parceria com a empresa de barco, que ele vai demonstrar a casa, o cara cede o barco para ele levar o cliente. Por quê? Eu vou vender uma mansão de 30 milhões, esse cara vai precisar de um barco. Eu já levo ele no barco, no meio do caminho eu negocio o barco. Né? Então, mas a dinâmica que é ser consultivo. Muitas das vezes a gente quer focar na venda. E ser consultivo é entender a necessidade do cliente. E muitas das vezes eu só vou conseguir entender e dar um atendimento consultivo se eu souber quem ele é. Para eu saber quem ele é, eu preciso usar alguma ferramenta. Pessoal, não é sistema, não é vender. Pode usar uma metodologia de atendimento. Quer ver um muito bom que um cara me mostrou? Ele anotava no WhatsApp assim, ó, o nome do cliente, o time, a religião, tudo num lugar só, no contato. Time, religião, data de aniversário. E eu achei a engenharia reversa dele muito boa. Porque ele chegava no dia lá, ele pesquisava no WhatsApp o dia, a data, vinha todo mundo que fazia aniversário no dia. Eu falava, cara, tu é ninja. Né? O time, detalhe simples, o Corinthians, Flamengo, o que fosse, ganhou, ele ia lá, pegava todo mundo que era flamenguista, mandava um dia, Mengão ganhou hoje. Pessoal, olha que coisa simples. Ou uma coisa tão simples, lembrar do nome dos filhos. O cara que lembra o nome do meu filho, ele já ganha 10 mil coisas. Eu fiz uma experiência muito fora, mas que é uma experiência que eu acho avançada, independente do padrão, chama multipropriedade. Acho que todo mundo já passou e quem passou comprou.
Porque é uma experiência que o cara te envolve tanto com a família que você chega no final, você fala assim, cara, se eu não comprar, eu vou sentir vergonha do que meu filho vai pensar de mim aqui. Porque é tão pessoal, é tão atencioso, e o que a gente tem em comum? Ferramentas ajudando, tecnologia. Hoje eu tenho, quando eu cheguei em São Paulo, em 2011, para vender CRM, eu chegava para alguns corretores, falava para imobiliário, você tem CRM? Ele, não, amigo, não sou médico, não. Eu falava, cara, como não? Não é médico, não. Customer Relationship Manager, CRM, eu quero falar bonito, meio goiano, né? E o cara, não tem esse negócio não precisa de sistema não, aqui passa todo mundo, vende tudo. E o que eu percebi hoje, a maturidade, que você falou, hoje o mercado, o volume de leads já não é o mesmo, né? O marketing não é o mesmo, a forma de vender ainda é a mesma, mas tem ferramentas que podem te ajudar. Mas o que eu digo assim, ó, com o volume aumentando, com a concorrência cada vez mais, o cliente ele chega no seu PDV, no seu stand, no seu produto, ele já foi em 10, né? Você não é o primeiro, você é o único, né? Então, muitas das vezes, ele quer ser tratado diferente, ele quer ser lembrado. Isso tudo marca. E eu falo que, você falou de atendimento, né? Eu cito um case de Brasília, que eu ia muito, que eu chamava até o restaurante lá era do cabelo, né? Porque toda vez que a gente ia comer lá, tinha um cabelo na comida. Eu sei que é nojento, mas o atendimento era muito bom. E a gente voltava lá. Falei, cara, hoje a gente está fingindo cabelo. Mas eu digo, o atendimento muda tudo. E com ferramenta a gente consegue personalizar. Eu vou dar um exemplo. A minha inteligência artificial hoje, estava comentando, ela está conectada no meu WhatsApp. Ela funciona como um assistente do corretor. Hoje são 152 mil corretores imobiliários que usam de diversas formas. Uma delas, imagine o seguinte, eu sou a Alexa do mercado imobiliário, eu conectei a IA, ela vai no dia do aniversário do seu cliente e manda um vídeo em seu nome, automático. Eu estava falando agora com o Valdir. Às vezes eu falava com as pessoas, os meninos que trabalham comigo tentavam falar e não conseguia. Porque era quem? Era o dono da Vitacom, era o Maccioli, né? Eram os diretores que às vezes falavam, cara, quem é esse cara que está me ligando, está ligando o nome do Júnior, não sei quem é. Eu passei a usar a IA, as pessoas falam em meu nome, pergunto se eu mandar uma mensagem para o Maccioli do meu número, eu acho que ele vai me dar uma atenção, porque eu sempre dei atenção, né, Maccioli? E isso, pessoal, ficou um atendimento que hoje a IA vai em meu nome, dá um feliz aniversário. Eu vendi um imóvel, na data da entrega, ele vai automático e manda o vídeo. Não é um negócio automático de um número, não, é do seu número, tá? Você conecta o seu número. Então, olha o que a IA potencializou. Aí fala, Júnior, isso não é original. Fala, cara, você tem 800 clientes, você tem que ter um dinamismo, né? Eu brinco que o corretor, ele, pensando numa escala de um time de futebol, ele é o jogador mais caro, ele é o do ataque. Vocês são quem chutam pro gol, né? E aí eu falo assim, Júnior, o que eu falo de jogador mais caro, quando eu falo de chutar pro gol, muitas das vezes aquele trabalhinho que a gente faz de topo de funil, de ter que ficar aí lá nutrindo, relacionando. Um bom exemplo assim, ó, quantos aqui que atendem um cliente procura ele na rede social quando atende? Levanta a mão, por favor. Seguem um cliente, siga ele, acompanhe. Eu digo isso muito, eu tenho outros negócios, clínica de estética é um deles, de varejo, tem um atendimento muito primo, que a gente fala de seguir, acompanhar. Cara, as meninas curtem o dia inteiro qualquer post de qualquer cliente. Mas o cliente vê, cara, o corretor está me acompanhando. E sem ficar também comentando, né? Às vezes, mas tem o seu momento. E o que a gente percebeu é que com a ferramenta, a gente escalou e potencializou isso muito. Seja a minha, ou uma de mercado, ou a metodologia do WhatsApp. Mas vocês hoje têm como aplicar a seu favor hoje a inteligência artificial para que possa ajudar. Vocês vão ver que no final, o número que eu vou liberar, vocês conseguem já, o Maccioli falou, criar um anúncio do imóvel, criar uma imagem, criar uma mensagem de feliz aniversário com um áudio. Chama, coincidentemente, Zé, tá? O nome da minha inteligência artificial. Então, vocês vão lá. Antes aqui, a gente estava junto, eu mostrei uma dinâmica com a Lúcia, né? Então, você vai conseguir falar assim, Zé, cria um anúncio para um lote no Alvorada de tal, falando da qualidade de vida, proximidade de São Paulo. Ele vai te dar o texto. Só não é copiar e colar. Copia e coloca a sua essência. Mas, pelo menos, você não ficou ali gastando tempo pensando em imagens, né? Muitas das vezes são experiências. Então, o que eu quero trazer hoje, tem muitas ferramentas, algumas gratuitas, que a gente sabe. Eu estava, antes de chegar aqui, um cara, que era ex-amigo seu da Vitacom, me ligou e falou, Júnior, tem um contrato aqui de intermediação que eu estou negociando com um corretor que era Portugal e tinha que traduzir o documento, né? Portugal e o outro é francês. Cara, pega, abre o site, GPT, digita aí, brinquei com ele, cola aí o documento, pede para ele transcrever na íntegra para o francês. Ele falou, você está louco? Não é possível. Cara,
ele faz na íntegra, ele transcreveu para o francês. Então, tem muita dinâmica que pode ser aplicado. A minha ferramenta, vocês vão poder conhecer um pouquinho do plugin, de como usa, né? Tanto a MPD usa essa plataforma. A ideia que a gente veio foi, como que eu posso potencializar o corretor, fazer com que ele tenha esse relacionamento. Então, pessoal, não precisa, de novo, a ferramenta nem sempre vai vir a gente, às vezes, fica aqui, espera da incorporadora. Né? Aí eu chego em casa, eu assisto e assino Netflix para ver TV como corretor de imóveis. Eu assino a Sky. Cara, você não quer assinar uma ferramenta de trabalho, às vezes, para ti, que custa, às vezes... Vou dar um exemplo muito clássico. Né? Tem ferramentas hoje de que você vai pagar para te ajudar no dia a dia, às vezes, R$ 29,90. Alguns me dizem, Júnior, isso é obrigação da incorporadora. Cara, a incorporadora está várias ferramentas. A gente, como profissional também, igual quando vai vender, a gente precisa ter um carro. Né? Se eu sou um vendedor de área farmacêutica, tem que ter um carro, tem que ter uma agenda, tem que ter um notebook. A mesma coisa a gente, como corretor de imóveis, a gente tem que ter ferramentas que nos apoiem e o principal, conhecer, que o Mattioli falou do produto. Né? O treinamento, essa dinâmica da gente conhecer, não tem jeito. Eu falo muito, a gente até falou antes aqui, né? O jogador de futebol recebe milhões e milhões e treina todos os dias. E, às vezes, a gente, como vendedor, quer só treinar no primeiro dia do trabalho, né? E esquece de manter essa recorrência. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que é uma dinâmica de ferramentas que eu digo para vocês hoje. Tem algumas, eu posso depois até, Lúcia, compartilhar um e-book que a gente tem dentro da empresa que te fala de várias soluções de inteligência artificial gratuita que ele pode aplicar. Em um mercado tão dinâmico e competitivo, gerar e tratar leads qualificados tornou-se um grande desafio. Como os corretores podem gerar leads por meio de seus próprios esforços e otimizar o funil de vendas com a finalidade de aumentar a conversão de seus atendimentos? Legal. Casa muito com o que todos os outros três já comentaram, né? Então, é legal como as coisas se convergem. Até fazendo um adendo aos 4Ps, lá na Yellow, a gente preza muito pela mudança dos 4Ps. Né? Então, os 4Ps do marketing, vou usar cola aqui, tá? É produto, preço, praça e promoção. E hoje a gente já considera, nesse mundo que hoje a gente chama de pós-digital, a gente não está mais no meio digital. Houve uma era pré-digital, uma era digital que foi a democratização da internet, e hoje a gente está em uma era pós-digital, onde todo mundo se comunica e todo mundo pode dar opinião. E hoje o produto ele vira cliente, o preço ele se torna o custo para quem cria a campanha, ou o valor para quem vende o produto. A praça ela se torna conveniência e a promoção se torna comunicação. Né? Então, até a teoria básica ela já vem mudando com o tempo. Mas, voltando à questão de geração de lead, quem aqui já faz campanha? Alguém faz campanha? Legal. Bom, vamos lá. Hoje, para criar uma campanha, a principal essência, e aí está na comunicação do corretor, nas suas redes sociais ou no físico, é ser o mais transparente e claro possível. Né? A gente está falando de inteligência artificial. Hoje, os canais de geração de lead, eles utilizam inteligência artificial. Então, quando a gente pega o Facebook Ads, que hoje é o Meta Ads, que é Instagram e Facebook para gerar lead, ou o próprio Google, ele tem a própria ferramenta de inteligência artificial para entender qual que é o melhor público daquela campanha, daquela segmentação, e entregar o anúncio de forma dinâmica. Tá? E isso obriga ainda mais a gente ser autêntico e claro na informação. Por quê? Se eu não estou sendo claro, se eu estou ocultando informação, não estou passando toda a informação, a máquina ela entende errado, ela aprende errado. Né? Então, a inteligência artificial ela é um grande aprendizado. Né? Então, ser o mais claro possível na comunicação sua, pessoal, ou do produto, é essencial para uma boa campanha. Tá? E é um pouco disso que a gente fala quando a gente recebe alguns desafios de produto de alto padrão, lá na agência. Então, a gente trabalha com produtos desde Minha Casa Minha Vida até produtos na casa dos 40 milhões, na região de São Paulo, ou produtos mais off, na casa dos 60 milhões. E muitas vezes as pessoas falam, tá, esse lead você vai achar na internet? Hoje todo mundo está na internet. Ele pode não ser aquele consumidor hard sell, que a gente chama, mas todo mundo está na internet. E, às vezes, complementando até o que a Carol falou,
existe muita indicação. Então, a estratégia muito é a gente ter presença. Então, a gente estar mostrando o produto está muito bem falado, muito bem quisto. Isso vai ser a melhor dinâmica que a gente tem para encaminhar o produto ao bom lead. Tá? E aí, respondendo à questão do atendimento, casa muito com a questão de inteligência artificial e ferramentas. Né? Tempo é tudo. Hoje, o tempo é essencial para tudo. Em um mundo que a gente gera muito mais leads do que há 10 anos atrás, então, há 10 anos atrás a gente gerava 200 leads por mês para uma imobiliária. Hoje tem incorporadora que a gente gera na casa dos 400 mil leads por ano. Gente, existe 400 mil leads por ano? Não é muita gente querendo imóvel? Né? Você acha que não tem um lead que entrou 2, 3 vezes? Você acha que é humanamente possível atender 400 mil leads? Né? Então, a inteligência vem muito nisso. E por que a inteligência é importante? Pela informação. Então, a informação é essencial para a gente conseguir clusterizar com quem a gente está falando. Então, todo mundo recebe mais lead hoje do que recebeu há 10 anos atrás, certo? Certo. Como que eu vou trabalhar esse lead? Primeiro, eu tenho que entender o momento de cada lead. E uma coisa que eu falo muito, e vou falar aqui também, primeiro, ame seus leads. Todo lead é bom e todo lead é importante, até o que você descarta. Porque o descarte de um lead vai estar ajudando o time de marketing, um time comercial, a definir uma estratégia melhor. Né? Então, todo lead é importante, ame todos os seus leads. Mas a clusterização, ou seja, a divisão desses leads dentro de momento ou desejo do cliente, vai ser essencial para vocês conseguirem doutrinar o seu tempo a dar mais esforço, ou seja, dedicar mais tempo ao cliente que está mais quente ou que está em um momento de compra distinto. E aí as plataformas e as ferramentas de comunicação, de inteligência artificial, de inbound marketing, de automação, eles vão ajudar toda a outra esteira. Né? Então, entender o momento, captar informação, né? Seja via ferramenta ou via conversa, é essencial para vocês conseguirem dedicar o tempo de vocês ao melhor lead no melhor momento dele. Mas, lembrando que todo lead é importante. Ninguém se cadastra sem querer numa campanha. Ele podia estar curioso na hora que ele se cadastrou e depois ele perdeu a curiosidade porque ele acessou o site depois. Então, isso também é importante. Né? Então, clusterize. Separe cada cliente no momento que ele está, entenda quem é esse cliente e dedique tempo e ferramentas específicas para cada uma dessa caixinha. Tá? Acho que, de forma geral, é isso. Obrigada, Valdir. E agora eu vou deixar uma pergunta para a gente estar encerrando o painel, uma pergunta geral. Então, fique à vontade, quem quiser responder, quem quiser complementar. Okay? Diante das mudanças no mercado imobiliário e da crescente importância da tecnologia, quais são as principais recomendações que cada um de vocês daria para os corretores de imóveis de alto padrão, tanto em termos de captação de clientes, quanto no uso eficaz das ferramentas disponíveis? Vou começar e eu volto o microfone, então. Vai ser bem rápido. Eu sou bem rápido nas respostas, assim, porque eu sou muito técnico, eu não sou tão comercial assim. Mas vamos lá, eu acho que sobre atendimento é amar seus leads. Entenda que tudo tem uma importância. Se o descarte não é importante para você, pode ter certeza que é importante para o marketing, para o incorporador, para definir a melhor métrica, o melhor investimento no caminho correto. Outra coisa também é importante não banalizar a geração de lead. Vou subir uma campanha. Não é assim, gente. Precisa de estratégia. Né? Então, acontece muito. Valdir, você gera lead? Não, eu faço marketing. A gente trabalha uma esteira de marketing, uma comunicação, uma linha de comunicação. A geração do lead é uma consequência. É um dos serviços. Né? Então, tem posicionamento, tem produto, tem entendimento de público, e aí sim o lead é gerado. Tá? Então, de forma geral, o que eu mais peço para todos é ame seus leads. Tá? Entenda cada um deles, que eles são importantes para toda a esteira, desde a geração lá no marketing, comercial e venda. Bom, o que eu vejo assim, muito de dica em termos de captação de clientes, de tanto trabalho do que a gente vê, assim, a venda ela é uma frequência constante. Eu tenho uma frase minha que eu falo assim que venda é consequência dos fatos que antecedem a ela, né? Parece meio filosófica, né? Mas basicamente, se a gente não ligar, não mandar um e-mail, não fizer proposta, visita, panfleto, né? Ação ofertativa, pessoal, se não for Mega Sena, você não vai cair no teu colo, não.
E o que eu falo assim, muitas das vezes a gente consegue otimizar isso com ferramentas, né? Com plataformas, mas 100% depende de nós ainda. A ferramenta não vai trabalhar no nosso lugar, né? Tem cara que fala assim, Júnior, eu vou comprar teu software e vou poder ir para a praia. Eu falo, vai, se tu for vender coco. Se tu não for vender coco, ou continuar com o imóvel, ainda você tem que ser consultivo. E eu acredito muito nessa constância. Hoje funciona. A gente aplica muito, desde 2016, eu aplico uma metodologia em todas as minhas empresas que eu invisto, que é essa metodologia do Spin Selling, né, que é uma metodologia de vendas, todo mundo já deve ter visto, mas é um termo muito simples. Né? O SPIN, a tradução é assim, ó, qual que é a situação do cliente? O S. Será que ele precisa do imóvel, ele quer mudar? A gente estava conversando mais cedo, né, de uma necessidade em Alphaville que aconteceu, que o cara estava numa casa de altíssimo padrão, o Mauro comentou também, num condomínio em Alphaville, casa de 1.000 metros, e todo mundo achava que o apartamento de 400 metros não ia... Esse cara não iria mudar, não iria querer, não ia vender, o mercado não absorveria, né? E o que mostrou o inverso, vendeu 100% em muito pouco tempo. E o que a gente percebeu, a situação do cara, ele estava um casal numa casa que a família já saiu sozinho e precisava mudar. Então eu entendi a situação dele. Qual que é o problema dele estar lá? Manutenção. Se ele ficar nessa casa, olha a dor. Manutenção, piscina, toboágua, jardim. Eu sei porque eu vivo em casa, então eu sei quem mora em casa sabe os problemas. E aí, quais que são? Olha o SPIN. S, situação, P, problema, né? E as implicações. Alto custo, ele perde tempo, às vezes tem que ficar lá para cuidar do cachorro, para algum problema para sair com os filhos ou os netos, chegam, é a dificuldade, e tem algumas implicações, pode ter custo alto de manutenção, e não é o que ele quer. Né, o trabalho que ele tem. E qual que é a recompensa, a necessidade se ele resolver isso? Poxa, a qualidade de vida, ele vai estar num imóvel novo, não vai ter mais problemas de manutenção, pode viajar despreocupado em questões de segurança, não que aqui tem algum problema em condomínio ou não, mas tem uma série de vocês têm que avaliar a situação dele. Então eu recomendo muito sempre fazer essa dinâmica. E a última dinâmica que eu faço, que é muito legal, quando eu faço uma reunião comercial, algum negócio comercial, eu tento fechar o bunch, né, que é a metodologia para falar assim, será que esse cliente vai sair daqui, vai fechar comigo? O que eu falava com meus comerciais, eles falavam assim, Júnior, esse é fechamento. Ele já até começava a dar entrada no carro, né? Trocar de carro, o ovo dentro da galinha ainda, ele lá já... e aí eu falo assim, cara, tenta entender o bunch. O bunch é o seguinte, pessoal, ele tem budget, tem dinheiro? Tem. Dinheiro? Tem. Tem autoridade? Às vezes ele tem, mas não vai tomar a decisão sozinho, a esposa não veio. Família não veio, é uma decisão conjunta. Ninguém vai comprar um negócio e, amor, surpresa, comprei uma casa. Né? Essa surpresa, acho que ela não vai gostar. E o bunch, a necessidade e o time. Poxa, ele precisa mudar? Às vezes não, ele está bem, ele está numa casa. Mas ele está no time certo, ele quer mudar agora, porque os filhos já se casaram. Quando você fechar essas 4 letrinhas, e as primeiras lá do que eu falei, só vocês vão ver que o negócio sai dali. E é quem você prioriza, porque diante desse mar de leads, você tem que escolher quais são as suas energias e onde você vai se dedicar. Então, eu acho que isso é importante, vocês entenderem o perfil do lead, qualificar bem, para saber com quem que vocês falam. Porque o maior pecado capital que eu vi em CRM, eu, como corretor, fiz muitas das vezes, eu sempre foquei no meio do funil para o final. Né? Da fase de visita, proposta, e todo dia cai lead de novo. Né? Então, eu ia lá, só mandava um oi, tudo bem, sou Júnior, da construtora tal, como posso te ajudar? E a gente esquecia o topo de funil, porque ele cresce todo dia. E focava no meio do funil, que eu brincava assim, cara, eu primeiro penso no almoço, aí chegou no almoço, eu vou pensar na janta, então eu vou focar no meio do funil. E no final, essa cadência, essa constância é importante, tá? Então, esse recado que eu acho que eu deixo para vocês, é tentar aplicar essas metodologias, tem muito conceito e tem muita coisa boa, e essa academia que vocês fizeram, estão de parabéns. Eu acho que a iniciativa, eu acompanho muitas construtoras. Sintam-se aqui valorizados, que são poucos que fazem isso. Porque muitos pensam assim, o corretor eu vou treinar, semana que vem ele saiu. E são poucos que tomam esse tipo de atitude. Então, vocês estão de parabéns. Estou muito feliz e orgulhoso pelo movimento que vocês estão fazendo aqui. Tá? Vou passar para a Carol. Bom, gente, o que eu tenho para falar para vocês é muito simples. Não tenham medo da tecnologia. Não refutem. Né? Principalmente se tiver aqui colegas que já trabalhavam antes de toda essa revolução.
Então, pode vir o que for, né? Pode vir IA, pode vir blockchain, realidade virtual, omnichannel, o que for, dê um nome que for, o que vier, que venham inventar, trabalhem de forma a agregar. Né? Usem o que tem à disposição na incorporadora, busquem aquilo que não há, não conheço, vá conhecer e permita que a tecnologia faça por vocês, né, aquilo que vai livrar o tempo, vai deixar tempo livre para vocês fazerem o que só vocês podem fazer no presencial, que é aquele olho no olho, que é aquele diferencial que vai dar a conversão na venda. É isso. Obrigada, Carol. Bom, eu fui o primeiro a falar, e à medida que eu fui escutando, né, os outros painelistas, eu fui lembrando de alguns casos, né? Como a Carol, ela falou sobre corrente. Poxa, eu já vi caso de cliente entrar num final de semana de Dia das Mães, que nenhum corretor quer fazer plantão no Dia das Mães, né? E aí o cliente foi lá, fechou um apartamento, voltou na semana, comprou mais um e depois indicou para o filho, e saíram 5 vendas de um atendimento do final de semana, Dia das Mães, né? A Carol falou também para a gente não subestimar o poder aquisitivo de alguns clientes. Eu já vi em São José dos Campos, um lançamento que eu cuidei de casas, o cliente entrar de pé descalço no chão e comprar uma casa na planta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os vários perfis. E a gente tem muito mais história para contar, né? Então, primeiro ponto, eu queria deixar aqui o meu contato, né, Rafael Mattioli, quem tiver curiosidade de conhecer MPD, os nossos decorados. Poxa, a gente tem 2 decorados maravilhosos, um apartamento de 420 metros, acho que é o maior decorado do estado de São Paulo, né? Cidade de São Paulo não fez decorado tão grande assim, pelo menos eu nunca vi. Então, as portas estão abertas, se vocês quiserem ir lá conhecer, está aqui do lado, meia hora, dá para vocês fazerem um bate-volta. E me chama no Instagram que a gente organiza essa visita. Tá? Segundo ponto, não é porque é MPD que eu estou estimulando vocês a conhecerem. Tá? Eu acho que esse exercício de conhecer o concorrente tem que ser sempre, tá? Semanal. A gente tem que abrir um projeto novo na cidade, a gente tem que ir lá conhecer. Abrir um Cirela lá em São Paulo, que está todo mundo falando, eu vou lá, vou me apresentar como profissional do mercado imobiliário para não rodar a roleta do nosso amigo corretor lá da Cirela também. Poxa, e eu tenho que conhecer o que está sendo feito, principalmente agora no mercado de alto padrão, né? Vou no alto padrão Cirela, vou no alto padrão Nortis, vou no alto padrão Ivem, né? Eu tenho que saber o que está sendo feito, como é a maquete, como é o atendimento, para eu ter, né, o meu posicionamento, para eu criar o meu posicionamento. E aí, rapidinho, Lúcia, só mais 2 itens aqui que eu quero falar. Eu tenho percebido, né, nesse público de alto padrão, ao longo dos treinamentos das últimas semanas também devem terem tocado nesse assunto, mas o item segurança tem que ser vendido, tá, pessoal? O cliente de alto padrão se preocupa muito com o termo segurança. Hoje, a Alphaville, eu acho que todas as mesas de atendimento, o Gustavo está aqui, não me deixa mentir, né, passa por esse item, né, Gustavo? O cliente, lógico, ele tem uma dinâmica, a gente vende um projeto bonito, tal, mas o item segurança tem que ser vendido, tem que ser visto de forma diferente. Outro item que vocês têm que... eu deixo aqui como um aprendizado, um item para vocês pensarem, é a forma que a gente lida com a palavra não, com a negativa, né? Porque a gente toma mais não do que sim. A gente atende 10 clientes para assinar um contrato, né? A gente escuta muito mais nãos na nossa vida do que sims. Então, eu acho que a pior coisa é o corretor que escuta o não e pega aquele não e acha que aquele não é dele. Não, joga esse não para a Tebas, é não para o processo, né? Mas eu tenho que continuar confiante e acreditando. O não passou, vamos para a próxima, né? Então, saibam lidar com o não, tá? E o último item, gente, eu volto a repetir, né? Confiança, né? Eu acho que quem não entra confiança na mesa não consegue concluir uma assinatura de contrato no alto padrão. Tudo que a gente falou aqui, né? O que a Carol falou, que foi fundamental, todos os itens, inteligência artificial, lead, tudo isso vai se resumir num bom atendimento, num atendimento de excelência, para transmitir confiança para o cliente, tá? Então, se eu tenho que deixar uma dica aqui, guardem a confiança, zelem pela confiança, pela autoconfiança que vocês têm em vocês mesmos, como a joia mais preciosa que vocês têm em mãos, tá? Não deixa o cliente abalar sua confiança, não deixa o mercado abalar sua confiança, não deixa os familiares abalarem a sua confiança. Muitas das vezes a gente entra num momento difícil, a venda não está saindo, não sai por um mês, não sai por 2, não sai por 3.
aí a família começa já, né, no ouvido, pô, muda de profissão. Cara, acontece, né? A gente é corretor, a gente sabe como é, né, Júnior? Então, se vocês entram sem confiança na mesa, escutando, abalado, a venda não vai acontecer, tá? Então, confiança é fundamental. Segurança, saber lidar com não e confiança, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês, Rafa, Carol, Júnior, Valdir. Eu sei que a agenda de vocês é bem complicada, então eu agradeço muito pela atenção e temos a honra de termos vocês aqui participando da nossa academia. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui, que vocês têm muitos causos para contar, mas fica para umas próximas. Obrigado a vocês, a todos que estão aqui também. É um prazer, uma alegria poder participar dessa iniciativa da Lúcia, de criar um ambiente desse aqui promissor para todos, né? Estamos juntos, acho que foi muito proveitoso tudo o que disseram e a gente vai ficar aqui muito esperançoso do nosso próximo passo. Obrigado por trocar a experiência conosco e, com certeza, ela vai ser útil nos próximos dias, né? Bom, pessoal, obrigado realmente por tudo, por esse... eu lembro da Lúcia e quando a gente propôs fazer esses painéis, né, a desconfiança, o que será isso? Nada. Então, é uma grande alegria, né, todos aqui poderem trocar experiências. Acho que esse é o ponto principal de tudo. Eu e o Roberto estamos há muitos anos no mercado imobiliário, não dá para falar quantos, mas são bastantes. Tá? E você vê, nós estamos aprendendo muito, aprendendo de verdade, quer dizer, então não vai parar nunca. Então nunca pense, não, eu vou parar, não parem. Cada vez que está a Lúcia, né, companheira aí, né, de muitas brigas, tá? Vocês nem imaginam quanto que a gente se pegou aí ao longo dos anos, tal. Mas, depois de tudo que ela apresentou, não só a academia de vendas, os treinamentos internos lá na Tebas das pessoas, né? Quer dizer, cada um vai descobrindo o valor que você tem e o valor que tem o grupo. Unido realmente. Quer dizer, então, não somos individuais, nós não conseguimos nada, sozinho não conseguimos nada. Tá? Então, realmente, muito obrigado. Eu estou muito feliz. É isso que eu tenho que dizer. Obrigado, pessoal.